Olá, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Tá Explicando Ciências. Eu sou a professora Thaís e hoje eu vou te explicar o conteúdo de histologia. Mas antes de você continuar aqui a nossa aula, eu preciso de 2 favores seus. O primeiro é super fácil. É fazer o quê, gente? É dar aquela curtida aqui nesse vídeo para me ajudar. Não esquece disso, já faz aí agora, ó. É só dar um curtir. E o segundo favor aqui, que é muito importante, é que antes de você continuar vendo essa aula, eu preciso que você tenha uma noção básica sobre as células. Mas, ó, não se preocupa, que já tem um vídeo prontinho aqui para você entender tudinho sobre as células, que é uma área que a gente chama de citologia, que é o estudo das células. Então, vai lá. Vê esse vídeo rapidinho e volta aqui, tá? Mas se você já assistiu, já sabe tudo de célula, então agora é o quê? Só dá o play. E o que nós vamos estudar nessa aula, professora? Nós vamos estudar sobre histologia. Histologia nada mais é do que uma área da biologia que estuda os tecidos. E não é o tecido aqui, ó, da minha blusinha, tá? É o tecido de células. Ou seja, resumindo, gente, é muito fácil. Quando várias células elas se unem e essas células têm que ter a mesma função. Professora, como assim mesma função? A gente estudou lá nas células, todas as células têm aquelas organelas. Mas é o seguinte, gente, as células elas vão se especificar dependendo da região que ela está. Você imagina que a célula do coração desempenha a mesma função do pâncreas? Não. Então, por mais que ela tenha todas as organelas ali dentro, elas também têm ali especificações, funções diferentes. É claro que algumas células têm ali até uma estrutura diferente, como do músculo, que a gente vai ver hoje, que é uma célula alongada, que a gente chama de célula fibrosa, tá? Mas podem ficar tranquilos que você vai sair sabendo dessa aula o quê? Tudo de histologia e vai gabaritar na sua prova, tá? Bom, mas antes da gente entrar dentro das classificações e tudo que tem, né, engloba aí a área da histologia, eu quero antes comentar aqui um pouquinho do aspecto da histologia no dia a dia. Muitos dos meus alunos me perguntam, professora, mas para que eu preciso saber disso? A primeira coisa é, você está estudando o teu corpo, tuas células, né, os tecidos que formam o teu corpo. Mas, para aprofundar mais ainda, como é que você vê isso de fato, né, na sociedade? A gente sempre ouve falar. Já ouviram falar do termo biópsia? Já? Eu tenho certeza que o nome você já ouviu falar. O que é significado, você pode não conhecer, mas você vai saber aqui agora. Então, o que é a biópsia? É um procedimento cirúrgico no qual se acolhe uma amostra de tecidos ou células para posteriormente ser estudado em laboratório. O diagnóstico de doenças pelas análises das células individuais e pequenos grupos de células é denominado de citologia ou citopatologia. Eu vou dar um exemplo meu prático, tá? Eu tinha muito incômodo no estômago, tá? Tava horrível, eu tinha, assim, náuseas, muito arroto, era horrível, gente. E aí eu comecei a ficar preocupada com isso, já fazia o quê? Uns 3, 4 meses que eu estava nessas condições. E aí eu fui no médico, e o médico foi lá e pediu uma endoscopia, tá? Então eu fui no médico chamado gastro, que ele cuida dessa parte aqui intestinal. Muito que bem, fui fazer endoscopia, que é um exame que eles colocam um tubo e vão dar uma olhada aqui no meu esôfago, no meu estômago, na primeira parte ali do intestino delgado, para ver como que tá toda a situação. Muito que bem, neste exame, o médico foi lá e coletou um pedacinho do meu intestino, tá? Ele pegou um pedacinho. Depois que ele pegou esse pedacinho, ele enviou para o laboratório, porque ele pediu uma biópsia. Ele queria ver como estão as células, né, daquele tecido que ele recolheu. Tá? Então, biópsia é isso, quando você retira um pedacinho, um tecido, e vai para análise, tá? Tá, professora, depois que ele chega no laboratório, o que acontece? Gente, olha que legal. Então, ao chegar no laboratório, esse material, ele vai ser emblocado. Olha que interessante. Vamos pensar que esse era o pedacinho aqui do meu intestino que ele recolheu. Ele coloca num bloquinho e coloca, gente, parafina. Professora, aquela mesma que é da vela, mais ou menos, mas para vocês aqui tá ótimo, faz a mesma função. Colocou essa parafina nesse bloquinho e espera secar. Então, um pedacinho, ó, do meu intestino tá aqui dentro, tá? E nessa imagem aqui, com mais detalhes, para vocês verem que, ó, este é o bloquinho, né, em que coloca o material aqui, coloca a parafina e espera para ser analisado.
Como que analisa, professora? Gente, é o seguinte, esta máquina aqui chama-se micrótomo. Olha, eu conheço muito bem ela, porque na minha faculdade eu fiz tanta lâmina, gente, tanta lâmina, fiz tanto corte que vocês não têm noção. O que vai acontecer? Essa máquina, a gente vai colocar esse bloquinho que tá a parafina e aqui embaixo, gente, tem uma lâmina super, mas super fina. E você vai fazer todo um esquema aqui em que você vai programar qual corte, né, qual finura você quer desse material. Depois desse corte do micrótomo, ele vai fazer fatias tão fininhas dos tecidos que vai ficar assim quase translúcido. E depois você vai passar para a próxima fase, que é a fase de corar. Então, o que é o corar? Gente, dá cor ali, né? Senão fica transparente, vai ficar difícil de ver. Então, vai receber um tingimento e não é um corante alimentício que a gente compra no mercado não, tá, gente? É todo um processo. Já passei por isso também, já corei muitas lâminas na minha vida. Então, tem todo um processo de você tirar de um baldezinho, colocar no outro, de tingir mesmo, gente. Então, assim, o processo demorado e não é em 1 minuto que você faz, tá? É um processo bem detalhadinho, tá bom? Aí depois que você corou, o que vai acontecer? Você vai colocar a lâmina no microscópio e vai conseguir observar as células. Então, toda vez que você vê aí no seu livro roxinho, lilazinho, é a partir do corante, e aqui as pessoas especialistas, né, em análise desse tipo de material, porque se você olha no microscópio, você fala assim, meu Deus, o que é isso? Parece um monte de bolinha. Mas quem já tem o olho treinado, ele consegue ver certinho se existe alguma alteração na célula, tá? Então, a cor torna mais fácil a visualização para aquelas pessoas que vão dar o diagnóstico, para ver se essa célula está alterada ou não. E é dessa forma que é possível identificar se a pessoa está com algum tumor ou não, devido ali toda a observação das células por meio dos tecidos. Tá vendo como é importante estudar tecidos, né, e saber a função e a estrutura de cada uma? Então é por isso que a gente está aqui, para eu mostrar e falar tudinho para vocês a classificação dos tecidos. Eu já comentei um pouquinho para vocês, mas vale reforçar. Então pega aí o teu caderno, já anota aí a definição de tecido. Gente, toda vez que você começar a dar play em alguma aula minha e de outro professor aqui no YouTube, você precisa estar com um caderninho junto, porque na hora que você for estudar, retomar esse conhecimento, você já tá aqui, gente, tudo anotado. Então, anota aí, o que é o tecido? É um conjunto de células especializadas com funções e estruturas em comum. Lembra que eu falei para vocês? Precisa ali ter células especializadas com a mesma função e também é formado por substâncias extracelulares, também chamada de matriz extracelular. Aí você deve estar pensando, ai, professora, mais uma coisa para gravar? Mas, gente, é muito fácil. Eu trouxe aqui 3 células, tá? Que representam um tecido, mas é óbvio que eu sei que você já sabe que um tecido não é formado só por 3 células, é por mais. Mas aqui eu quero exemplificar para te explicar o que é a tal da matriz extracelular. Então, aqui eu tenho uma célula, 2, 3. Estas células, elas podem estar em 2 posições aí. Ou elas estarem muito juntinhas, uma da outra, ou elas estarem um pouquinho espaçadas, tá? E o que acontece? Esse espacinho que fica entre uma célula e outra é chamado de espaço intercelular, ok? Gente, ó, não tem grilo, hein? O espaço entre as células, espaço intercelular, tá? E o que vai ficar nesse espaço? Uma coisa oca, né? Sem nada? Claro que não. É nesse espaço intercelular que vai ficar quem, gente? Ó, a matriz extracelular, tá? Muito fácil, né, gente? Espaço intercelular, matriz extracelular, tá bom? E qual que é a função dessa substância extracelular? Coloquei aqui para vocês, ó. Preencher os espaços entre as células, né? Os espaços intercelulares, e conferir suporte e estrutura às células que formam o tecido. Então, em alguns tecidos que eu vou comentando com vocês, eu vou falar o seguinte, ó, tem bastante matriz extracelular. Se tem bastante matriz, quer dizer que as células estão longinhas uma das outras. Tem pouca matriz extracelular, quer dizer que as células estão o quê? Uma pertinho da outra, tá? Então, é isso que você precisa saber de matriz extracelular. Muito fácil, já anota aí no seu caderno. Diante disso, eu vou mostrar para vocês os 4 tipos básicos de tecidos que existem, tá? São eles: tecido epitelial,
Repete aí comigo, tá? Vai repetindo, porque quando você fala, você também tá reforçando para o seu cérebro o nome desse tecido. Porque, gente, vamos combinar. Os nomes não são os mais fáceis, né, da gente lembrar sempre. Então, quando eu falo, você também fala aí para você o quê? Ir lembrando, tá? Então, vamos lá. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Então, sim, esses são os 4 tipos básicos de tecido que você precisa saber. Acontece que, dentro dessa classificação, o que é classificação, gente? É como a gente vai separar. E a gente separa por nível de afinidade. Nesse caso aqui, por questão de semelhanças entre esses tipos de tecidos, tá? Então, o tecido epitelial tem uma característica, tecido conjuntivo tem outra, e assim por diante. Só que no tecido epitelial, eu ainda classifico em 2 subgrupos, que é... Aí vai ficar um palavrão enorme, gente. Acompanha comigo. Vai ficar, ó, tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular, tá? Mas se você ir lembrando dessa forma, não vai parecer uma coisa, né, muito difícil. É só você ir por partes, tá? E aí a gente vai para o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele tem bastante divisão. São eles: tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo denso, tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Por que eu tô sempre repetindo esse tecido conjuntivo? Para você ir internalizando que não é só falar, tecido ósseo. Tá, mas tecido ósseo de qual tipo? Ele é tecido conjuntivo ósseo. E assim por diante, tá? Então, frise bem isso aí. Não é tecido adiposo, tecido cartilaginoso. Tem sempre um antes aí, para você até também ficar mais fácil de você lembrar as características de um ou de outro, tá bom? E aí, o terceiro tecido é o tecido muscular, dos músculos, tá? Então, nós temos 3 tipos, a mesma coisa. Tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular liso, tá? E o tecido nervoso que não é subdividido, tá? Ele é só subdividido em nível de sistema, mas aí é uma outra história. Então, aqui nós temos 4 tipos básicos de tecido. E é isso. Já anotou tudo aí? Bom, o que vai acontecer a partir de agora? Nós vamos entrar dentro de cada um desses tecidos e entender as características gerais de cada um. Já anota aí no caderno, já faz um sulfite aí para você colocar essa classificação, né, bem na frente aí do seu espelho ou da sua cama, para você ir sempre lembrando. Por quê? Às vezes você confunde, poxa vida, tecido adiposo é epitelial ou é muscular? Então, quanto mais você ir treinando e você lembrando, mais fácil vai ficar para você na hora de classificar e compreender. E dando aqui um panorama geral para vocês de cada tipo de tecido, o tecido epitelial, ele forma a camada externa do corpo e também reveste muitas cavidades. O tecido conjuntivo, como eu comentei com vocês, ele tem várias funções. São eles: auxiliar no suporte e proteção de órgãos, dos membros, dependendo da localização que ele vai estar. Pode unir ou separar órgãos. Enfim, gente, o tecido conjuntivo é muito vasto mesmo, ele tem várias funções. O muscular vai permitir formas de movimento, tanto voluntárias como involuntárias. E qual que é essa diferenciação de voluntária e involuntária? Vamos pensar comigo, o coração. Você controla ele? Você precisa controlar ele para bater? Não. Então, ele é um movimento involuntário. Eu não vou ter como ter um controle dele. Então, por isso que ele é classificado como um movimento involuntário. O movimento voluntário já é aquele que eu consigo o quê? Controlar. Quero pegar essa garrafa. Estou usando aqui, né, o músculo junto com o esqueleto para movimentar. Então, eu tenho controle disso. E o tecido nervoso, por fim, o último, né, dos nossos 4, é responsável pelo transporte de sinais e impulsos elétricos, né? Então, ele que vai passar a informação até o nosso cérebro, né, que está aqui no encéfalo. Então, também é muito, mas muito importante esse tecido, porque ele vai conectar tudo, tá? Então, bora lá, tecido epitelial. Então, quais são as primeiras características desse tecido? Primeiro, que são células dispostas lado a lado, ou seja, se são bastante unidas entre si, é porque tem o quê, gente? Pouca matriz extracelular. Já anota isso aí no seu caderno. Tecido epitelial tem pouca matriz extracelular. Então, as células estão o quê? Juntinhas.
Outra característica também muito curiosa é que esse tecido, ele é avascular. O que isso quer dizer? Eles não apresentam tecido condutor. Então, vamos dar um passo atrás para a gente relembrar ali como que funciona todo o nosso corpo. Então, as nossas células, elas precisam de duas coisas básicas muito importantes. O alimento, né, que são os nutrientes, e também o oxigênio, né, que a gente inspira aí, né, é recebido pelo pulmão e vai para todas as nossas células. Então, eu tenho duas coisas importantes, o nutriente e o oxigênio. E essas duas coisas, elas precisam chegar em todas as células do nosso corpo. E como que isso acontece, né? Porque o oxigênio está aqui no pulmão, os nutrientes estão lá no intestino. Então, como que funciona, né? Toda essa logística? Funciona da seguinte forma. Essas substâncias, elas vão por meio dos vasos sanguíneos, tá? Que vão percorrendo mais todos os lugares do nosso corpo. Bom, dito isso, todas as nossas células, então, precisam que chegam ali o quê? Vasos sanguíneos. Acontece que nesse tecido epitelial não chega vaso sanguíneo, ou seja, eles são considerados avasculares, não apresenta vaso sanguíneo. Se não apresenta, como é que as células elas vão sobreviver a isso, gente? Pois é, o que vai acontecer? O tecido epitelial, ele não apresenta vaso sanguíneo, mas o tecido epitelial pode ficar tranquilo, porque o que acontece? Existe um tecido logo abaixo dele que vai ter vaso sanguíneo e esses nutrientes oxigênios, eles vão sair desse vaso sanguíneo e vão nutrir, né, e vão chegar até as células, o quê? Do tecido epitelial, tá? Mesmo, então, ela não tendo esses vasos condutores, ela tem, sim, a entrada de nutriente e oxigênio, senão o quê? Se ela nem sobrevive. Portanto, olha aqui, já está escrito, ó, as células do tecido epitelial recebem os nutrientes e o oxigênio do tecido abaixo dele, o tecido conjuntivo. Essas células sofrem constante renovação, tá? As células do tecido epitelial. E na pele, né, que a gente denomina de epiderme, ela é renovada em média por volta aí de 30 dias, tá? E aqui eu trouxe essa imagem que eu gosto bastante, porque ele vai exemplificar o tecido que a gente tem na nossa pele. E lembrando, nossa pele, ela é revestida toda por tecido epitelial. Só que ela não pode ser considerada um tecido. Por quê? Nossa célula não é formada por uma camada só, né, de tecido epitelial. Ela é formada por 3 camadas, tá? Tecido epitelial, tecido conjuntivo. E aí o que acontece? Quando eu junto vários tecidos, eu formo um órgão. Isso mesmo, eu formo um órgão. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano, porque, gente, olha isso, reveste todo, né, a nossa estrutura. Então, a pele é considerada um órgão. E você já sabe que o órgão é formado por um conjunto de tecidos. E o primeiro tecido aí que nós estamos falando, né, que forma o nosso órgão pele, estou falando de tecido epitelial, que 1, apresenta pouca matriz extracelular e 2, são avasculares. E aí, o que vai acontecer aqui? O tecido epitelial, ele é dividido em 2. Lembra que eu falei para vocês? Então, aqui eu tenho o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. E eu vou explicar cada um para vocês. Já anota aí no seu caderno. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele reveste a parte externa e interna do corpo, dos órgãos e das cavidades do interior do organismo. Como isso? Vou dar um exemplo aqui para você entender facinho. Vamos pensar no nosso estômago, né? A gente está na parte de dentro do nosso estômago. E a gente está olhando lá, né, encantado como é o nosso estômago. A primeira camada, a primeira parede de célula, né, o primeiro tecido que nós vamos ver ali no nosso estômago é um tecido epitelial de revestimento, porque o próprio nome já diz, revestir. Por exemplo, a minha blusinha, ela está revestindo o meu corpo, que é a mesma função ali do tecido epitelial de revestimento. Ele vai revestir, mas não só revestir essa parte externa, né, que a gente está acostumado. Ela também vai revestir o interior de alguns órgãos, e isso é muito importante, tá? Segundo momento, funcionam como uma barreira de proteção contra danos mecânicos, tá? Micro-organismos e perda de líquidos. Então, ele vai ajudar ali, se algum choque você tiver no seu organismo, o tecido epitelial de revestimento vai ajudar aí nessa barreira de proteção. E o terceiro ponto aí que eu quero falar com vocês é que o tecido epitelial de revestimento, ele também tem uma classificação. Socorro, professora Thaís, é muita classificação.
Eu não vou mentir pra você que mas se você for aos poucos, como eu sempre falo pra vocês, vai dar tudo certo. Então, eu tô no tecido epitelial, lembra, né, das características gerais, e ele é dividido aí em 2 grupos, o glandular e o de revestimento. Nós estamos aqui no de revestimento, falamos aí os principais aspectos, que a função ali é proteger, revestir, e agora nós vamos entrar dentro da sua classificação. E a classificação deles acontece de 2 formas. Primeiro, você vai classificar quanto ao forma da célula, quanto ao formato dela e quanto ao número de camadas. Parece muita coisa, mas não é, gente. Não se assustem e não pause esse vídeo saindo correndo. Então, em relação à forma da célula. Se a célula ela for achatada, a gente vai chamar ela de pavimentosa. Tá vendo? Não é difícil. Se a célula tiver em formato de cubo, ela vai chamar cúbico, tá? E se ela tiver um formato aqui, umas células mais altas, alongadas, ela vai ser chamada de prismática. Então, o que vai acontecer? Se na sua prova você tiver que classificar essa célula, você primeiro vai olhar a forma dela. Se ela for achatada, pavimentoso. Se ela for em formato de cubo, cúbico. Se ela for alongada, prismático. Pronto, tá vendo? Então, você já classificou quanto ao formato dela. E em um segundo momento, você vai ver o número de camadas. Quando ela tiver uma camada só, ela pode ser chamada de simples ou unistratificado. Ah, professora, tranquilo, eu vou lembrar do simples, que é mais fácil, né? Pois é. E se na prova tiver unistratificado? Por isso que precisa saber sempre, né, os 2 nomes que podem receber. Então, eu acho mais fácil você lembrar e gravar do unistratificado, porque o simples é realmente simples, né? Então, grava o unistratificado, que é formado por uma camada só. Porque lá se você identificar que tem 2 camadas, você vai classificar como? De estratificado. Então, se você sabe que a segunda camada é estratificada, a primeira é unistratificado, tá vendo? E esse, o terceiro, eu acho mais legal, que é quando você bate o olho, você percebe que parece que é 2 camadas, mas na verdade é uma camada só, né? Ele te engana ali. E nessa classificação, você aí coloca como pseudo-estratificado, como um falso estratificado. Simples, né? Então agora vamos ver se você consegue na prática compreender e classificar o tecido epitelial de revestimento. Então trouxe algumas imagens aqui para vocês, Aqui a gente sabe que é tecido epitelial simples. Por que simples, gente? Porque tem apenas uma única camada, uma camada. Ué, professora, e aqui embaixo? Lembra que aqui embaixo é um outro tipo de tecido? A gente está falando do tecido epitelial, tá certo? Mais especificamente de revestimento. Então, simples porque tem uma camada só. Agora, olha o tipo de célula. Essa célula tá achatadinha, né? Então, ela é chamada de pavimentosa. Essa célula, olhando aqui, formato cúbico dela. Tecido epitelial de revestimento simples cúbico. Meu Deus do céu, professora. Muita coisa, né? Aí você tem que ver como é que a sua professora explicou. Porque cada professora ali tem um jeito, né? E tem uma abordagem diferente. Então, se ela não pediu esse nomão todo, tá tudo certo. Mas é importante você ter esse conhecimento geral, tá bom? Então, tecido epitelial. E esse aqui, professora, ele é prismático. Por quê? As células são alongadas, células longas, não é? Então, por isso que é prismático. Vamos para a próxima? Trouxe mais uma aqui. Já, mostrei para vocês que ele é estratificado. Mas por que estratificado, professora? Porque ele é formado por mais de uma camada. E isso você já sabe. Tecido epitelial estratificado é formado por mais de uma camada, tá? E por que é pavimentoso? Porque as células estão achatadas. E por que é cúbico? Porque tem o formato de cubo, né? Cubinho. E por que é prismático aqui? Olha essas células alongadas. Não estão alongadas? Então, a gente denomina de epitélio estratificado prismático, tá? Continuando aí a nossa classificação, nesse momento eu vou terminar aí a classificação do tecido epitelial. Nós vamos falar do tecido epitelial glandular. São compostos de células que produzem e eliminam substâncias que a gente denomina de secreções. E esse tipo de origem, de tecido epitelial glandular, ele tem origem no tecido epitelial de revestimento, tá? E vão formar as glândulas.
por isso glandular, tá? E elas também podem ser classificadas conforme o destino de suas secreções. Então, eu encontro aí 2 tipos de glândula: a glândula exócrina, a glândula endócrina e a glândula mista, que funciona como as 2 opções. Então, vamos lá entender o que significa cada uma dessas glândulas? Então, como que funciona esse tipo de tecido? Essas células, elas produzem uma substância, uma secreção. E essa secreção, ela vai passar por dentro aí desse ducto excretor, vai eliminar. Quer ver um exemplo disso? É a glândula mamária, né? Então, dentro ali das glândulas que vão produzir o leite, né? Obviamente, a secreção é o leite, então a célula produz o leite e ela envia para fora, passando por esse ducto excretor e saindo, né, pelo bico ali da mãe ou também, né, da vaca, todos os mamíferos ali, do biquinho ali do seio e extravasa, vai sair. É uma substância que foi secretada dessas glândulas, tá? Então, a grande sacada e diferença para você distinguir uma da outra é que glândula exócrina, ela é liberada para o meio, tá? Ela tem o ducto excretor. Quer ver uma dica que eu dou para os meus alunos que vai ficar muito fácil de você gravar? A palavra em inglês saída é exit, não é? Com E, X, I, T, exit. Então, glândula exócrina, você lembra de saída, exit, para fora. Você nunca mais vai esquecer, tá? E um exemplo disso é a glândula mamária. Tem outros exemplos, mas como é muita coisa aqui, grava um exemplo só para você não se confundir, tá bom? Indo para o próximo, a gente vai falar sobre a glândula endócrina. Olha o nome, endo, dentro. Então, a diferença entre esta para outra é o seguinte: não apresenta ducto de excreção, não apresenta, e eles vão liberar essa substância direto na corrente sanguínea. Ao invés de ter um caminho, né, ter uma passarela ali para a secreção sair, aqui não tem, tá? E o que vai acontecer? Essa substância, então aqui, ó, essas são células, né, glandulares, que a gente vai chamar então de glândula, vai secretar o hormônio. Aí a gente muda um pouco a nomeação. Lá era secreção, aqui esta secreção também é um tipo de secreção, mas é chamado de hormônio. Então, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea, ó, que aqui está representado em rosinha, e vai seguir, né, pela direção onde ele vai atuar. Então, glândula endócrina para dentro, né, ela vai atuar ali dentro do corpo, não apresenta ducto condutor e ela vai seguir o quê? Pelos vasos sanguíneos, tá bom? Vários exemplos a gente tem o ovário, né, os testículos, a tireoide. Então, tem vários tipos de glândulas que têm exatamente essa função, tá bom? E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre as glândulas mistas, ou seja, ela funciona tanto quanto glândula endócrina quanto exócrina, ou seja, ele vai ter ducto excretor e também vai funcionar como a produção de hormônios, tá? Que não precisa a presença de ducto excretor, porque ele vai direto na corrente sanguínea. Galerinha, é o seguinte, tem um recadinho aqui para vocês. Ao longo da gravação dessa aula, eu fui vendo que ela ia ficar muito extensa. E para não te cansar, para você ter um bom rendimento nos seus estudos, eu decidi separar esse vídeo em algumas partes, tá? Então, esse aqui vai ser a introdução geral e comentando sobre o tecido epitelial. Vai ter mais um vídeo, parte 2, do tecido conjuntivo, que a gente só vai falar do tecido conjuntivo. E a terceira parte em que eu vou juntar o tecido muscular e o tecido nervoso. Dessa forma vai ficar bem mais tranquilo para você e essa aula não vai ficar tão extensa assim, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. A gente falou um pouco sobre a histologia no dia a dia, né? Como a gente vê ela na prática, na biópsia. Vimos as características gerais aí do tecido epitelial. E espero que vocês tenham gostado bastante, aprendido muito. E não esquece de, deixar aquela curtida e eu já espero você na parte 2 desta aula, tá bom? Um beijo e até já já!